Empresário, você tem medo de dívida ativa? Quando ouve falar, ou seu contador já falou algo para você, cuidado com a dívida ativa, e você ficou morrendo de medo de, por acaso, o seu débito ali da Receita Federal ir para a dívida ativa, para a PGFN? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo hoje e você vai perder o medo, tenho certeza. Você vai até gostar da dívida ativa. Vamos lá, mas primeiramente, o que é dívida ativa? Vou falar a nível de Receita Federal, tá? Mas isso vale também para dívidas que você tenha com o município ou para com o Estado, tá? Dívida ativa federal. Você tem débitos perante a Receita Federal que não foi pago em determinado momento. A lei diz 90 dias, mas isso acaba demorando muito mais na prática. Com 90 dias que não foi pago ou parcelado, o débito vai para a famosa dívida ativa. Falando aqui da Receita Federal, onde a Receita encaminha para a dívida ativa? Então sai da Receita e vai para a PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Mas isso muitas vezes é até melhor para você. E eu vou te explicar o porquê agora. A Receita Federal não costuma ter planos de pagamentos e parcelamentos, digamos assim, vantajosos. No máximo ali para pagar em 60 meses, a depender do valor do débito. Já a PGFN sempre está lançando editais com parcelamentos e as transações tributárias que são as queridinhas do momento, onde você pode parcelar o seu débito em até 145 meses com 70% de desconto. Mas calma lá que tem algumas regrinhas e não é todo mundo que tem esse direito. E quais são os problemas e os benefícios do seu débito da Receita Federal ser encaminhado para a dívida ativa? Então, basicamente, sai da Receita Federal e vai para a PGFN, Procuradoria, como eu já disse no começo. Indo para a Procuradoria, pode acontecer algumas coisas contigo. Se o seu débito for abaixo de 20 mil reais, pode ficar tranquilo, seguro que a PGFN não vai executar, ou seja, não vai dar como uma execução fiscal contra você, certo? E se for acima de 20 mil reais, eles podem entrar com uma execução fiscal contra você. E o que é uma execução fiscal? É uma ação judicial de cobrança de débito tributário, como o nome já diz, execução fiscal, onde eles vão executar esse débito. Você vai ser intimado para pagar em 3 dias, sob pena de constrição, ou seja, de penhora do seu patrimônio. E a primeira penhora que tem é o bloqueio em conta, que muita gente tem medo, né? Mas vamos lá, entrou em dívida ativa, o que você pode fazer? E o que pode acontecer? A execução fiscal é um dos pontos negativos. Pode vir o protesto também, que isso vai te possibilitar de conseguir crédito no banco para a sua empresa, relacionamento com fornecedores, onde você precisa de um certo prazo para comprar e não ficar se está com protesto. Essa é a parte ruim, digamos assim, da dívida ativa. Tá, mas vamos lá, Ferrari, qual que é a parte boa, se você está se perguntando? Seriam as transações tributárias, né? Porque na PGFN a todo momento você tem o parcelamento comum, parcelamento ordinário disponível, onde você parcela em até 60 meses e a depender do valor do débito, eles exigem uma entrada de 10%, tá? Então, muitas vezes acaba sendo bem elevado, porque esse parcelamento vai incidir juros, multa, honorários da própria PGFN e etc. Lembrando que quando ele vai para a dívida ativa, seu débito aumenta em 20%. Isso está previsto em lei. Em tempos tem editais em abertos as transações tributárias, agora mesmo tem um edital aberto até o dia 31 de maio e permite você que tenha débitos inscritos há mais de 90 dias em dívida ativa a parcelar em 145 meses com 70% de desconto. Tá? Eu não recomendo você tentar fazer isso sozinho, recomendo você pedir ajuda para um profissional especializado, seja uma contabilidade ou seja um advogado especialista em tributário para fazer isso para você e buscar a melhor forma, porque muitas vezes você não tem que fazer uma transação, você tem que fazer várias, porque existe a transação de pequeno valor, a transação sem desconto, com desconto. Então, a depender do valor do débito, você tem que fazer mais de uma transação. Tem a transação de débitos do Simples Nacional, outros débitos, né, que não sejam o Simples Nacional, tem as transações de débitos previdenciários, aí se for previdenciário não vai dividir em 145 vezes, vai até 60, que é o prazo legal. Vamos dar um caso prático aqui. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem essa empresa que tem aí alguns milhões de débitos tributários, e isso não é muito ruim, porque permite ela parcelar com uma entrada pequena para o valor do débito, e essa entrada é parcelada em 12 vezes, ou seja, as primeiras 12 parcelas são a entrada, e posteriormente começa-se a pagar as prestações que a gente fala.
tá? Então, eu vou mostrar aqui uma simulação de como ficaria para vocês terem uma ideia como é que funciona hoje a transação tributária. Vai estar aparecendo aqui na tela enquanto eu falo para vocês. Então, retomando, a Receita envia o débito depois de 90 dias e muitas vezes, vou te contar, demora para a Receita inserir em dívida ativa. E cabe nós, advogados, requerer a Receita de forma administrativa ou judicial para inscrever em dívida ativa. E por que a gente faria isso? Porque muitas vezes tem um parcelamento, uma transação boa na PGFN e seu débito já está há 6 meses, 1 ano na Receita e não foi transferido para a dívida ativa. Então, cabe a gente provocar isso. Porque, infelizmente, o sistema não é perfeito. A gente tem que ficar provocando o sistema para ele funcionar como deveria funcionar. E, basicamente, indo para a dívida ativa, você tem a opção de fazer o parcelamento ou transações, ou mais de uma transação. Pagou a primeira, vai tirar do cartório, do protesto, e vida nova, vai sair a certidão positiva com efeito de negativa. Seria, basicamente, como o nome já diz, efeito de negativa. Serve para você apresentar para o banco, serve para você participar de uma licitação, e assim vai. E você fica quites com a PGFN, sem dever nada para PGFN. Então, e por último, mas não menos importante, cuidado com a rescisão dessa transação. A transação ela tem um edital, como eu disse, tem uma vigência até 31 de maio de 2025, porém existem algumas particularidades que algumas pessoas não estudam edital e não conhecem, que basicamente é a rescisão. Tem a diferença do cancelamento para a rescisão. Digamos que você conseguiu fazer uma transação e as 12 primeiras parcelas são as famosas a entrada, que é dividida em 12 parcelas. 6% do valor do débito parcelado em até 12 parcelas, porque até 12 depende do valor do débito. Então, se você romper, parar de pagar, automaticamente ela vai ser cancelada e o edital estando em aberto, você pode optar novamente por ela. Mas toma muito cuidado se você rescindir 3 prestações consultivas ou não, prestações, olha só o que eu estou falando, prestações e não a parcela da entrada, você vai ficar impedido por 2 anos de fazer uma nova transação. E aí não tem choro nem vela, não tem mandado de segurança para obrigar a PGFN inserir você novamente nessa transação, porque o edital ele é claro nisso. E mais uma coisa, se o débito passa de R$1 milhão, tem a famosa transação individual simplificada, aonde, mesmo que não tenha aberto editais das transações por adesão, tem sempre aberta a transação individual simplificada, onde você pode conseguir, sim, o parcelamento, a transação em 145 meses com até 70%. A transação individual simplificada basicamente que você faz um parcelamento direto com o procurador da PGFN, tá? Então é bem complexo, tem que apresentar um plano de pagamento, não é basicamente optar por aquilo que já está disponível no sistema. Apresentar um plano de pagamento, oferecer bens em garantia e realmente cumprir os requisitos, tá bom? E só uma coisa aqui importante, por que eu falo até 70% de desconto nas transações por adesão? Porque depende da famosa CAPAG, tá? Capacidade de pagamento, que é um rating, né, que vai de A a D de dado, sendo A você sendo considerado como bom pagador para a Receita, para a PGFN, e D você considerado como um mau pagador e uma empresa em dificuldade. Mas vou falar a verdade, eu gosto dos clientes com o rating C ou D, e eles também gostam de ser C ou D, porque conseguem os melhores descontos. Então, para conseguir na transação por adesão até 70% de desconto, você precisa estar no rating D de dado, tá bom? A letra A ou B, infelizmente, não consegue desconto. Então, também existe a possibilidade de fazer uma revisão dessa capacidade de pagamento, que é um pedido administrativamente que você faz, bem trabalhoso, mas existe. E se você já tiver uma capacidade de pagamento interessante, não precisa fazer isso, tá bom? Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, comenta aqui o que você achou, qual dúvida você tem sobre esse assunto e o que mais você quer ver nesse canal aqui, porque esse canal aqui é feito para você, empresário, então de advogado para empresário, mas de um ex-empresário que conhece suas dores, conhece as suas dificuldades e está aqui para tirar suas dúvidas e te ajudar.